pode me chamar que eu vou. Eu vou. Quando me quiser eu vou. Olha que eu vou. Eu já tô aí. Olá, boa noite. Começa aqui mais um Cartão Verde, o nosso encontro semanal de todas as quintas-feiras. Na abertura, Douglas, Marlon e Everton, autores de 3 golaços nessa rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro. Aqui comigo, outro trio, o trio titular do programa, Sócrates Brasileiro, Chico Sá, que você também verá aí no vídeo, e Vitor Ernesto Birner. E como sugeria a música da banda pernambucana Ed aí, nossa preferida, que ouvimos no clipe inicial, nós chamamos e ele aceitou o convite. Nosso convidado de hoje é o superintendente de futebol de São Paulo, Marco Aurélio Cunha. Marco Aurélio, muito obrigado. Já teve que você não vinha ao Cartão Verde, hein? Verdade, faz falta vir aqui. Você não tinha nem dividido uma noite ainda com esse trio aí, né? Não, ainda não, nem com essa bancada nova, tá muito legal. Tô prevendo uma guerra. Uma guerra? Chico Sá e Marco Aurélio. Não, imagina. O de São Paulo e o próximo São Paulo. Total. Não, o Marquinhos no programa é bom porque a gente não precisa falar nada, ele fala sozinho. Só fala de São Paulo quando tá chegando ali na final da Libertadores, mas essa distância que tá agora, pra que falar mal de São Paulo, né, Eu Marcelo? não ando falando muito, mas tem saudade de falar mesmo, tá na hora de voltar a falar um pouco. Mas você sabe, as pessoas pegam no seu pé. A gente percebe isso até pelos e-mails que já chegaram aqui no programa. Tem gente falando que você só vem em programa quando o São Paulo ganha. O que eu faço questão de dizer que não é verdade, porque você já tinha aceitado o convite em outras semanas, acabou que o nosso programa aqui ficou no mesmo horário que o jogo do São Paulo, e aí por uma questão de amor. Ocorre que quando perde eu vou e passo por tudo, ninguém lembra, né? Então quando ganha, aí a gente vem e coincide, né? É que normalmente a gente ganha, por isso que vem mais vezes. Bom, um detalhe, posso fazer uma curiosidade? Um amigo meu, eu não vou falar quem, andou com ele outro dia, e disse que ficou impressionado quantas vezes o Marco Aurélio é xingado em cada quarteirão. Como funciona isso assim? Mentira. Eu ando na rua, gosto de andar na rua, né? Hoje mesmo eu fui ao dentista, andei a pé a minha rua toda, até embaixo. E todo mundo fala alguma coisa. Grita às vezes um Bambi, outro grita, e aí, vai ser campeão, cadê o São Paulo? Mas é com extrema harmonia. Se for uma intriga, é uma intriga muito positiva. Não, e você assim responde já a pergunta do Manuel Vitor, que é morador de Bauru aqui no interior de São Paulo, que ele fala, a pergunta vai para o Marco Aurélio Cunha. Apesar de eu ser palmeirense, acho muito engraçado que tenhamos dirigentes que tiram sarro e fazem brincadeiras, como ele, o próprio Citadini, o Palaia, que ele cita aqui como espécies raras. Nem tão raras assim, vai. O Citadini tá muito mais apagado que você, hein? Eu acho que também ele criava alguns fatos, os factóides que não eram verdadeiros. Eu, quando ganho, eu reconheço, cumprimento o vencedor, como o Corinthians, que nos venceu por 3-0, um jogo irrepreensível. Então, você tem que dar mérito ao adversário e se divertir. Eu acho que se divertir sem ofender. É o que eu sempre fiz. Por isso que há tantos torcedores de Palmeiras, Corinthians especialmente, que embora rivais e impliquem comigo, não tem o desgosto, né? Não é aquela coisa de maldade. É só uma coisa isso é o que mais alegre. falta, né, Marco Aurélio? O humor, né? A tentativa de desarmar com o humor mesmo. Sabe, né? Chico, o problema é o seguinte, está muito perigoso tudo. Tudo é proibido, tudo é perigoso, não se pode expor. Outro dia, posso contar uma história? Rapidamente, né? Rapidamente. Se intimidou. Não, é verdade. A história é boa, né? Não, o sujeito me perguntou, né, o que eu achei do Rogério, né, ter talvez dado uma indicação para o Kleber Santana entrar e tal, aquela baita polêmica. Pô, o Rogério tá aquecendo, vai lá, falta pouco, tal. É o colaborador, né? Então, quando alguém quebra um paradigma, alguém faz algo diferente, vira proibido. Então a imprensa cobra tanta espontaneidade, tantas coisas novas, é tudo igual, a mesma resposta, tal. Quando o cara é diferente, ele é punido pela diferença. Então o que acontece? Há uma inibição natural, ninguém quer se expor e fica essa droga que é o mesmismo do futebol. Quando alguém faz algo diferente, como o Ganso fez, eu não vou sair. Pô, atitude discutível, mas absolutamente competente. Claro. Tem que ser elogiado. E funcional na decisão. E funcional. Não, o cara é indisciplinado. Pô, então vamos fazer tudo padrão e acabou. E os dois exemplos são absolutamente compatíveis. Quem entende de jogo é quem está jogando, é quem está fora. Exatamente. Às vezes você percebe dentro do campo, isso desde 70 só, que a gente ouve falar desde isso. Que futebol é futebol. Exato. Eu desde 70 ouço dizer que arrumaram o time, que o Zagallo ajudou, mas o Tostão, o Pelé, o Gerson que mandava tal. Qual o problema? O treinador é um mais um. E aí quando você fala um negocinho diferente, pô, ironizou.
Eu falei que o estádio do Corinthians, se fizer até a Copa, é um milagre, e é um milagre técnico, da engenharia, das concessões, das liberações. Você ironiza o Corinthians. Não estou ironizando, estou falando a verdade. Né? A própria Copa no Brasil vai ser um milagre, né? Vai ser um Ela milagre. inteira, né? Não é só o estádio do Corinthians, não. Mas é proibido dar uma opinião um pouquinho mais forte. Tem que ser igualzinho todo mundo, água com açúcar e banho-maria. E politicamente correto. Politicamente A correto. última Copa que passou aqui foi derretida, né? É verdade. Não nos esqueçamos. Dizem, Essa né? deve ficar ou em Assunção, ou em Montevidéu, ou em Buenos Aires, esperando o final da Copa. Bom, nossa enquete de hoje, senhores, é o Enquete Flamengo. hoje? É o Flamengo, é o Flamengo. O Flamengo é o seguinte, a gente quer saber qual vai ser o futuro do rubro-negro, Magrão. Ele vai brigar pelo título ainda, vai brigar por uma vaga na Libertadores, vai ficar ali no meio da tabela ou vai brigar para não cair? Sei lá, Flamengo é maluco. Ano passado também estava quase caindo e virou campeão. Foi uma arrancada. Agora estão sacaneando com o Zico, né? Ah, Estão sacaneando. e já se fala até, o Carlos Queiroz entregou o cargo na seleção portuguesa, né? De que ele teria sido um nome assim cogitado aqui na Casa de Portugal. Eu li agora há pouco antes de entrar no ar aqui. Não vi isso. Para dirigir a seleção. Ele ia se livrar de um pepino. Eu vi que o Conselho do Flamengo, Não, é sacanagem. eu vi que o Conselho do Flamengo pretende investigar o Zico porque os filhos dele, talvez, um filho dele talvez tivesse agenciado as negociações do Christian Borges, do Val Baiano. Ele já veio a público se explicar. Eu duvido que isso tenha Não, o acontecido. pior é ele ter que vir se Duvido. explicar. bem Então, brincadeira, isso é que é pô. pior. O Zico tem Ele que fez explicar questão, né, mano? a notícia da internet. Para conselheiros. Para conselheiros que aquilo lá, você sabe como é que é o Flamengo, quanta desmando Que teve devem lá, estar desde o tempo do Edmundo que Santos a Patrícia Silva. está tentando acertar, põe um cara sério, aí vem lá alguém e contesta o cara sério. Por isso tem que dar a vaga para os vagabundos. E aí, Chicão, onde vai parar esse Flamengo aí? O Flamengo acho que fica ali de sexto, oitavo, se arrasta. Não, esse é intermediário assim, né? Sem o Maracanã perde muito, né, também? Todos os grandes do Rio, menos o Vasco tem a casa ali, mas... Tenho minhas Não, dúvidas, né? o Flamengo e o Fluminense perdem bastante. bastante? Perde Flamengo tem bastante. espírito de Perdem muito. Maracanã, né? Perdem Flamengo tem. muito. Tanto quanto Cruzeiro e Atlético perdem Sim, seus perdem jogos. muito, perdem muito. Perdem muito, porque jogar Ipatinga com o Atlético, com pouca torcida, para nós foi francamente favorável. Nós conseguimos Bom, ganhar um o jogo Cruzeiro tem se tranquilo. dado bem, né? Fora de casa. Se daria melhor no Mineirão. No Parque do Sabiá, mas agora já falam em tirar os jogos, porque tem uma coisa das prefeituras querendo dar um dinheiro por cada jogo do Cruzeiro, aí o time vai começar a rodar pelo estado, o que pode realmente colocar Perigo, a campanha em risco, né? Eu não me lembro de um time campeão sem... No campeonato que ele estava sem a casa, reformando o estádio. Não me lembro. Mas aqui, mas não tem histórico. Mas ele está provocando. Você está provocando. Sempre foi senti que é uma campeão sem provocação. estádio. Tem mais perdativo que sem estádio, né? Sem estádio é o maior campeão do estado de São Paulo. Bom, a enquete está valendo, então a gente vai Imagina ver... se tivesse estádio. Verdade. A gente vai ver aqui os prêmios, aliás, cobiçados. Aí, tanto o Chico quanto o Vitor Biner já ficaram de olho na camisa do Santa Cruz, que é um dos nossos prêmios de hoje, que vocês Mas vão o ver. Chico não é Eu queria ganhar essa esporte? camisa. Não, acabou de falar Não, pra mim eu tô que... solidário. Eu fui até no jogo, domingo, no Arruda. Pô, que maravilha, hein? Impressionado, né? Eu quero uma série jogaço, B, hein? Leva 50 mil pessoas, mais uns 20 nos arredores sem ingresso lá no Arruda. Então, coisa E que jogaço, né? comovente. Jogaço. E eu torço pelo Santa Leva Cruz. 3 3 a gols 2. contra do mesmo zagueiro aos 20 minutos do primeiro tempo. O zagueirão fez 2 gols. Fantástico. O que explica até onde está, então, né, Chico? Exatamente. Ele tá Na vivo verdade, ainda. dizem que é um time sem... É uma torcida à procura de um time há muito tempo, né? A torcida busca um time, a diretoria não age. E o time fez time para a Série D. Porque quem está na Série D e é do tamanho do Santa Cruz, tem que fazer time para B, no mínimo, ali, para sobrar, né? Bom, a gente vê a Mas camisa... joga em Sobral domingo, é pelo empate. Contra o Cacique do Vale. E está time invicto, forte. invicto fora de casa na Série D. Alguma coisa tem... Se Alguma perder de 1 a façanha tem 0 que... tá fora. é isso. Perdeu a 0, tá fora. Bom, só completando os outros dois participantes do sorteio, não sei se são participantes, os dois livros. Um conta a história do Basílio, O Anjo sobre a Sombra do Gol, escrito pelo Rodolfo Brito, e o outro, Sul-Americano, de 1919, quando o Brasil descobriu o futebol, do Roberto Sander, editado pela Maquinária. Dois livros interessantes que Esse fazem é parte outro do sorteio. Basílio ou aquele mesmo? Eu acho que é outro, Magrão. Eu não lembro de ter sorteado outro livro do Basílio. Não, porque a biografia do Basílio É a biografia do Basílio. Como é que chama? O Anjo sobre a Sombra do Gol.
Depois, se você quiser, você pode pegar ele na mão, dar uma olhadinha. A gente permite, viu, Magrão? A gente é liberal aqui. Ah, tá bom. Posso? Pode, pô. Mesmo você sendo contra a enquete, né? Apesar de tudo, você pode. Deixa eu só... Ah, esse aqui é outro. Esse é outro. É outro, né? Eu Gozado fiz que- o prefácio de um. O bacana do Corinthians é isso. O cara fez o gol em 77 e tem 2 biografias já. Até hoje vocês falam A nisso. biografia do gol, né? Esse aqui é só do gol, eu acho. É o gol com O Pagão, por exemplo, não tem nenhuma, né? Esse é o É o extraordinário gol do com biografia Corinthians. do né? mundo, Esse né? é o grande extraordinário do Corinthians. Consegue fazer 2 biografias do mesmo gol. Nem Pelé tem no milésimo gol um livro exclusivo do gol. Por que né? você acha isso, Marco, que acontece? Provavelmente. Porque o apelo popular é imenso, né? E o Corinthians cultua seus ídolos, que é uma coisa que eu acho que o São Paulo tem que fazer, e é uma das minhas brigas internas, é que a gente sempre faça isso. Porque um mito como o Rogério Ceni, com 925 partidas jogadas e 90 gols feitos como goleiro, tem que ser realmente um herói de todos nós. E às vezes algum São Paulino ainda acha que ele saiu mal do gol. Mas para destruir a pauta de vez, eu vou pedir licença para fazer uma pergunta extremamente São Paulina aqui. Lá no Salão Nobre, o pessoal não vai gostar da pergunta, tem fotos, bustos, mas só tem dirigentes, não tem nenhum jogador. Quando isso vai mudar? Eu acho que o Salão Nobre pode ser para os dirigentes, o memorial para os jogadores, né? Então acho que o Salão Nobre é como, sei lá, os presidentes, conselho. Tá certo, não acho que está errado. Talvez a figura de um ou outro. O Roberto Dias, o Rogério importante, Ceni, né? Especialmente aqueles que nos deixaram, acho que pode ser. Agora, o memorial dos atletas é dos atletas. Ali não passa na porta nem dirigente. Marquinhos, o busto seu seria que tamanho? 3x4, Magrão. A resposta foi boa. Então, vamos falar do São Paulo aí, que a torcida se empolgou lá. E até aquele grito de o campeão voltou foi ouvido ontem nas arquibancadas. Vamos dar uma olhadinha na história do jogo rapidinho. Pô, otimismo total, hein? A boa fase Total. do Marcelinho tem sido mesmo fundamental para o São Paulo. Foi dele o passe para Marlos, que fez 1-0 com direito a drible no goleiro e tudo. O Flamengo tentou. Mas a expulsão de Diogo ainda no primeiro tempo. E o gol de cabeça de Fernandão, aproveitando o cruzamento preciso de Jorge Wagner, tornaram a missão rubro-negra ainda mais difícil. No segundo tempo, o ataque do time carioca apareceu mais. Rogério Ceni também. Bom, disse aqui o Chico Sá na hora que estava começando a ver a matéria, otimismo total. Razão para otimismo total? Para ganhar o título, não. mas o São Paulo está fora da disputa Não, pelo mas título. para arrumar o Mas time, pra o forma Marcelo... como vinha o time, eu acho que justifica o otimismo mesmo, né? Deu uma... Eu acho que a grande coisa desse time de São Paulo é que estão começando a provar que é possível já usar os jogadores criados no clube. Né? O Marcelinho está aí, entrou numa crise, né, num momento ruim do São Paulo, está se destacando, está crescendo, jogo após jogo. Né? O Zé Vitor, todo mundo disse que quando entrar na posição, Lucas Gaúcho, outro que dizem muito. E você pode escrever que a Casemiro, a direção do São Paulo vai mudar a política, está fazendo isso. E o São Paulo ano que vem vai ter muitos jogadores da base. Né? E aí tem aquela coisa de que não servia, do tempo do Muricy, do Ricardo Gomes. Mas deixa eu só falar uma coisa. Marcou. Não. A briga caseira. Não, eu também não vou deixar, não. Sabe por que eu vou falar? Porque tem também uma questão de valorizar quem já está aí. Por exemplo, Kleber Santana é um cara que em outra situação talvez não tivesse voltado a jogar. O Marcelinho, Eu acho que o Kleber foi Santana, embora. quando o São Paulo investiu... O Jorge Wagner ontem jogou por uma circunstância. Né? Então não é só a questão de usar o jogador da base. O Kleber Santana, pelo que se investiu nele, está devendo muito para o São Paulo. Mas, por exemplo, o mais engraçado dessa história do Rogério Ceni que o Marco Aurélio citou aqui, de ele ter falado, de ter dado o que falar, o fato de ele ter falou, pedido... sempre Não, é que ele estava vendo o jogo certo. Tanto que o Kleber Santana tem sido importante. Só faltava ele ter mandado aquecer o Dagoberto também. Eu não sei se tem sido tão importante assim. Hã? Eu acho que se a gente for pegar para tentar citar os mais importantes dessa pequena fase de recuperação do São Paulo, eu acho que ele é um dos menos importantes. Aí eu vejo o Marcelinho, o Fernandão Nessa crescendo. história recente dos três Esses últimos três jogos? jogos, Esses três Eu, últimos jogos. eu dou razão. Eu acho que o Kleber, pelo potencial, pode ser muito melhor. Também E ele acho. será melhor. E ele não tem jogo, por exemplo, ele não jogou todos os jogos inteiramente, né? Os que entrou foi bem. Foi bem, pelo talento, pela qualidade técnica que tem. Mas realmente quem mudou foi o Marcelinho, pela sua dinâmica. Ele imprimiu uma coisa que o São Paulo não tem há muito tempo, velocidade no ataque.
Quer dizer, pegar a bola e partir em velocidade, fazer as jogadas rápidas. São Paulo fazia um jogo A bola aéreo. no chão, né? Agora, só para contestar um pouco o Vitor, é o seguinte. Deve. Não, é assim, Por favor, todo quando se nosso fala de apoio. Muricy e Ricardo Gomes, a gente fala de um tricampeonato brasileiro e de um campeonato que São Paulo perdeu claramente por conta de 3 jogadores suspensos e arbitragens muito dificultadas para nós, né? Haja visto o pênalti que o Rogério pegou, que mandou voltar, que Flamengo. deu o título ao Flamengo. Mas, independente disso, o time que está ganhando não dá vaga. O programa que tem audiência não muda. Então é difícil você colocar jogador da base num time tricampeão brasileiro. O Denilson, um exemplo, um brilhante jogador, que era o volante do São Paulo jovem, que foi vendido ao Arsenal por muito dinheiro, provavelmente menos do que ele vale. Mas aí vai um Havia Josué planejamento, né? Mineiro. Vai um planejamento aí também, né, Marco? Pois é, Porque agora você pode economizar dinheiro também. O São Paulo Isso, contratou quantos isso. jogadores? Então, Podia ter aí, pensado, pô, tem o Marcelinho lá, não precisa trazer eu um quero cara de- dividir com os treinadores a responsabilidade como dirigente. Se a equipe contrata 12 jogadores, fica muito mais difícil lançar jogadores da base. Quase impossível. Se a diretoria contrata, eu contratamos, fica mais difícil lançar. Não é culpa do treinador. Você enche de jogadores bons, de alto nível, por uma Libertadores, que é uma questão também, jogador inexperiente não joga Libertadores, há esse conceito errado, mas há. Então fica difícil, ou você planeja Libertadores com um time forte, ou lança garotos. Isso o São Paulo faz há 7 anos, Libertadores. Isso altera o planejamento para você poder, como o Santos, suavemente jogar 5, 6 de uma vez. Mas o que o São Paulo fez pior Fala, ele Magrão. foi jogar Libertadores. Não acho, São Paulo foi campeão, finalista, Até 2005, perfeito. 6 foi inquestionável. finalista. Inquestionável. 6 foi finalista. Perdeu pro Inter, na Era o final. time de 2005. Pô, mas é 6 ou é 5? O time era melhor, mas jogou menos depois da chegada do Pois Muricy. é, não é verdade. Não é verdade. Jogou a Eu acho que mesma 2005 coisa. é melhor que 2006. Jogar mais. O time que foi campeão do mundo tem que ser melhor do que o outro, né? E aí, sucessivamente, São Paulo foi campeão brasileiro e na Libertadores tinha dificuldade porque trazia esses jogadores que ainda não dava tempo de... Se a Libertadores fosse no segundo semestre, nós teríamos um resultado muito melhor. Olha. O Magrão não está querendo entrar no jogo, mas eu estou afim de colocar o Magrão nessa É o história. mais importante. O jogador mais importante do São Paulo nos últimos 3 jogos é o médio volante. Qual? O garoto. Qual deles? O garoto que entrou. O Casemiro. Esse é o mais importante. Ele equilibrou o time. Ele equilibrou o Tem time. jogado bem. Ontem não jogou, Magrão. Ontem ele estava suspenso por cartão O amarelo. Richarlison melhorou demais O nos últimos Richarlison jogos. jogou brilhantemente É o cara os que 2 jogos. equilibrou o time. Você chegou a ver, eu sei que a matemática não explica nada, mas o número de desarmes dele é um negócio de quase 100 desarmes em 5 jogos, é tipo 20 por jogo. Ele é muito bom É uma jogador. força na marcação. Não, ele equilibra o time. E o gozado que ele é jovem, ele tem 18 anos. 18 anos. Não, a E veja- figura dele, não é o futebol que eu tô falando, a figura dele equilibrou o time. Mas como é que você interpretou essa história recente do São Paulo, Magrão? Você que era um defensor do Ricardo Gomes, disse isso aqui várias vezes. O São Paulo passou por tudo isso. Não sou de ninguém. Não. Defendo. Gostava, achava um cara preparado para tomar conta do São Paulo, coisa que muita gente não achava. Foi um cara contestado. Você o defendeu aqui Não, é várias vezes. que as pessoas analisam o futebol só pelo resultado. Não é isso. Não, senhor, você enxergava o São Paulo realmente em Agora, crise? você comparar, você falou de Dagoberto e Marcelinho. Um tem 30 anos, sei lá, Não, quase 20, isso. 28. O outro tem 18. Eu falei Kleber Quem é Santana. mais jogador? Quem enxerga mais o jogo? O Marcelinho. Isso eu afirmo em 2 jogos que eu vi o moleque jogar. Porque o outro não enxerga o jogo. Ele tem potencial individual, mas ele não sabe jogar coletivamente. Você mesmo acabou de falar aqui tempos atrás que ele olhava muito a bola. O treinador é a mesma coisa. Tem treinador Yeah. que tem um time na mão que consegue fazer esse time jogar. O outro tem muito mais dificuldade. Agora, se você tem um time preso, amarrado, o São Paulo não tinha meio campo. Nenhum treinador consegue jogar sem meio campo. Fazer o time jogar. Por isso que eu acho que esse moleque é mais importante do que o Marcelinho nesse momento para o São Paulo. O equilíbrio que ele deu ao time. O São Paulo não tinha jogador meio de campo. Ele é volante, né, Magrão? Ele é Volante volante. é meio campo, mas- Ele não jogou o jogo Marquinhos. passado do Flamengo, né? E ele é um jogador de muito futuro pelo desarme, pela visão de jogo que ele tem. Mas, sinceramente, eu vi os 3 jogos, o Marcelinho sobrou nos 3 jogos. Marcelinho tá- Ele foi o decisivo, porque além de fazer gols, e nos 4 jogos que ele jogou, ele perdeu 3 gols, assim, que ele chegou Marquinhos. na cara do goleiro e, por infelicidade, não fez gol. E eu dizia, vai fazer naturalmente, como Mas fez. em dezembro a gente conversa. Tá certo. Bom, tem algumas coisas aqui. Vou dar voz ao Bruno Franco, que é de Tremembé, e fala o seguinte: gostaria de saber do Marco Aurélio se o Rogério Ceni tem realmente tanto poder nos bastidores do São Paulo.
a ponto de poder opinar na escalação do time. E aí o professor de Química do Colégio Caso, César Gardes, fala assim: Vladir, pede para o Marco Aurélio falar para o Juvenal desencanar da Copa de 2014 e cuidar do time, que eu acho que é uma boa dica. Bom, o Rogério não tem bastidor, porque essa palavra bastidor dá uma falsa impressão de alguma coisa maquiavélica que não se pode fazer. Armação, nada disso. O bastidor é um bastidor honesto. Vai lá, comenta com um, faz uma preleção, insiste com o outro, cobra, mas de uma maneira absolutamente profissional, cavalheiresca. Tanto é que muitos o chamam de patrão no São Paulo. Mas é de uma forma absolutamente equilibrada. O Rogério cada dia está mais maduro e mais produtivo e jogando melhor. Eu estou muito feliz com a fase brilhante do Rogério. Decisivo para nós contra o Atlético. Jogando melhor, acho que é um certo exagero, Marco Aurélio, porque ele sempre teve mais ou menos... Mas como goleiro, debaixo do gol, ele está pegando tudo. É impressionante. Né? Impressionante como ele está meio mordido também? Não tem essa coisa de também? Eu acho que tem, Ele tem muita vontade de prosseguir. Cada jogo é o último, é um a menos. Então ele tem que ser assim. Olha, E não tem cãibra, né? Tem um monte outro goleiro do Corinthians teve cãibra. Tem um monte de tem vários novo, hein, cara? Tem vários jogadores por aí. É jovem. Com a vida ter cãibra, já nervosismo. Sim. Nervosismo. Vários jogadores. 3 minutos de jogo? Tá esquisito. Ô, Marquinhos, você já viu isso? 3 minutos de jogo nunca vi. Tem vários jogadores sem história em clube, sem títulos, sem até uma condição financeira do Rogério, que 37 anos de idade está jogando mordido. Acho que serve de exemplo, não é para crítica. E para só terminar aquela pergunta da Copa do Mundo, né? Nós vamos continuar fazendo Morumbi, e o presidente Juvenal sabe disso, da melhor forma possível. É o melhor estádio do Brasil, não tenho nenhuma dúvida disso. E depois, quando ele estiver prontinho, vão precisar dele para a Copa do Mundo. Pode ter certeza disso. Bom, não foi só o Magrão aqui que deixou recordações jogando bola. A gente separou uma imagem também do nosso convidado de hoje, que é para rivalizar com o Vitor Bena. Lembra que a gente foi bater aquela bola? Olha o estilo do nosso convidado, dá uma olhada. Jogas em que posição, Marco? Eu, como baixinho, né, tinha que ser atacante, meio Madison, assim, quando eu Aquele jogava. Meio Madison é ótimo. O Madison é 1,5 m. Meio Madison é 85 centímetros. Mas... Não, vai bem daquele ponta ciscador, a moda antiga, né? Isso, Lá no ciscador, Parabandeira, que o lateral falava: vou te quebrar, vou pegar você. O Jacozinho. Jacozinho, exatamente. Osni do Vitória. Jacozinho do CSA, para quem Você não sabe. conseguiu roubar essa bola do Hernani? Ele roubou de mim. Eu tava com a bola, ele deu aquele gancho que ele sabe fazer, puxou e tirou a bola. Saudade do Hernanes, que saiu, parece que saiu meio sem ninguém ver, né? Acho que ele foi importantíssimo para nós e a minha homenagem ao Hernanes. Podemos falar um pouco do Palmeiras, senhores? Por favor. Para não deixar a conversa Afinal, monotemática, né? O cartão aqui é verde. É verde, né? E o Palmeiras vai muito bem, então vamos falar. O Alviverde vai mexendo com a paciência dos torcedores, com a paciência do Filipão. Impressionante. E ficou no empate com o Vitória. Vamos dar uma olhadinha no jogo. Logo aos 8 minutos de jogo, Elkson, em jogada pela direita, mandou a bola no canto do goleiro Deola e abriu o placar para o time da casa. O Palmeiras, que passou 2/3 do jogo em desvantagem, chegou ao gol de empate ajudado pelo goleiro Viáfara, que rebateu o chute de Edinho e permitiu a conclusão de Tadeu. Foi o 10º empate do Palmeiras no campeonato. Esse jogo caiu o técnico do Vitória, né? O Toninho Cecília. Bom, ficou lá, estava desde o dia 9 de agosto, fez 9 jogos, ganhou 3, perdeu 3, empatou 3. Teve a eliminação da Sul-Americana, mas eu não sei se... Palmeiras, é que ele mexeu muito no time, ele foi muito... Ficou muito comprou uma briga com o Egídio, que é um jogador bom, lateral ele bom. comprou uma briga com autoritarismo sem limites, assim, dentro das câmeras. Que não é muito o jeito dele, né? Pelo menos não deixava transparecer. Nunca tinha visto nada dele desse gênero. Estão dizendo que volta o mesmo treinador que dirigiu o time na final da Copa do Brasil. Fala, Marco Aurélio, que a câmera já mostrou o seu semblante. Não, o Toninho é meu amigo, eu já falei isso pra ele, né? Às vezes ele tem aquela coisa italiana, né? Aquela coisa meio calabresa. Palestrina. Eu não sei, mas é meio forte demais, né? E no fundo não é por mal, é o jeitão deles, sangue quente, né? E quem não conhece interpreta mal. Eu já brigou comigo no rádio e tal, eu adoro o Toninho. Que não é nenhuma novidade brigar com você também. Não, brigam porque quer, eu não brigo com ninguém. Não, e hoje ele se desentendeu também com jornalistas também, eu fui conversar com eles. É um pouco desse sangue quente dele que ele precisa dar uma dosadinha.
É o conselho do amigo e irmão dele. Ô Vitor Birner, o Júlio Cino e Carvalho de Botucatu está dizendo o seguinte: concordo com você, pois o time do Palmeiras é ruim e o Filipão preferiu o Diego Souza ao Valdívia. Eu escrevi isso no blog, deve ter lido. O Filipão, quando veio, o Diego Souza estava para sair, e ele pediu a permanência do Diego Souza. E disse lá para algumas pessoas que preferiam o Diego Souza ao Valdívia. Ele não é que ele não goste do Valdívia, ele acha que o Valdívia é um jogador que precisa ter um comportamento um pouco diferente, talvez um pouco mais de pegada, um pouco mais funcional. Ele está insatisfeito com o elenco do Palmeiras num todo. O Ricardo Perrone publicou, por exemplo, ontem no blog do UOL, a possibilidade de uma reformulação até da dispensa de 18 jogadores no final da temporada. Como só cabem inscrições até dia 30 de setembro, é impossível o Palmeiras fazer uma reformulação agora. Então, pelo jeito, pelo que eu estou compreendendo a situação do Palmeiras, ele vai tocar como der até o final do ano, não vai falar isso publicamente, porque aí destrói de uma vez, né, o ambiente e toda a possibilidade do time ter resultados um pouco melhores nessa temporada, e ano que vem a gente vai ter um Palmeiras bem diferente. O Valdívia tem um desafio, até a maneira que ele chegou no Palmeiras, acho que botou sobre as costas dele uma pressão tremenda. Tenho visto algumas coisas que não fazem sentido, por exemplo, ser substituído e atirar o copo d'água no chão. Ontem, por exemplo, cobrou alguns companheiros em campo. O Magrão pode falar disso. Ele não estava jogando nada, né? Eu acho até que ele está procurando o jogo, Magrão. Eu acho que tem horas que tem... Mas não achou ainda, né? A questão é, o que se espera do Valdívia? Eu acho que essa é uma grande questão, porque o Valdívia é um jogador que a bola gruda no pé, que tem uma condição de bola acima da média, que tem um toque acima da média, mas, repito, não é funcional, é um caicai, tá? Falando que Neymar é caicai, Valdívia é caicai, Neymar é caicai, joga muito, mas cai. Se joga. Wagner Diniz, que ontem sofreu o pênalti que não foi, é o maior caicai de toda a história do futebol brasileiro. E estou esperando o Valdívia e o Ademir da Guia. Ele nunca foi. O Valdívia saiu do Palmeiras ganhando um campeonato paulista contra a Ponte Preta e só. Hoje se transforma um jogador num ídolo com muita facilidade. No do São Paulo, no Gás lá. Com a semifinal do São Paulo, no jogo do Palestra Itália. Agora, eu acho que estou esperando demais. Eu acho que ele lembra no cravo e uma na ferradura, né? Ele lembra da vitória, mas ele lembra da mazela. Estou esperando demais do Valdívia. O Valdívia é um ótimo complemento. O Valdívia não é o Alex, para ser bem claro. Esse carrega o time nas costas. Agora, o Beluso... Fica complicado a vida dele, a gestão inteira, né? Porque a última aposta, a última cartada foi o Filipão como salvador de tudo. E continua sendo, porque ele pode salvar. Ele pode salvar para onde? Ele pode transformar o Valdívia num jogador funcional. E aí o Valdívia vira esse atleta que o Palmeiras espera. O Filipão sabe fazer isso. É salvar para não cair. Mas né? é engraçado, se pagar 13 milhões de reais no jogador, ele tem que consertar o jogador. Sonhar alto demais, né? Pagaram pela paixão da torcida, pelo apreço que a torcida tem por ele, não pelo futebol dele. Acho que... O Valdívia não recebeu uma grande proposta da Europa quando estava jogando aqui. Eu acho que o clube pagou porque tinha necessidade de agradar a torcida. Então, mas eu acho que se trouxesse qualquer grande jogador, agradaria. Não, sim. Que o Valdívia tem uma já estava relação. prometido. Você lembra quanto tempo demorou? Eu acho que o Valdívia tem um ótimo espelho dentro do time, o Kleber. A postura do Kleber faz do Valdívia um grande jogador, na prática. Que, aliás, tem sido gol. Na verdade, o Palmeiras fez uma série de ações, né, contratuais, todas de coração. Muitas. Todas? Muitas, Filipão. Mas o futebol do filho prodígio. Vale também. Futebol vale. Filipão, São Paulo trouxe o Cicinho. Valdívia, foi legal, Kleber. a chegada foi importante. Vai trazer o Lugano quando ele chama lá. Mas também não virou, né, retorno a casa. Ele não veio no nível que né? a hora que ele tá melhor. Porque a volta da Europa também dá um... E esse negócio também, ó, vou defender o Valdívia aqui, todo mundo falou um pouco pesado com ele. Elogia as qualidades dele. Eu acho o Valdívia um excelente jogador. Só que o cara ficou treinando 2 anos lá nos Emirados Árabes, eu tive lá no começo do ano, quando fui ver o Ricardo Oliveira, nego treino das 5 às 7 da noite, joga um campeonato que não corre muito. Então, até ele recuperar o treinamento de excelência que tem no Brasil, correria que tem no Brasil, demora uns 6 meses. Então eu vou pedir paciência ao Valdívia, que ele é um grande jogador. Eu gostaria de ter o Valdívia no São Paulo, tô falando sério. Gostaria mesmo, pelo talento dele. Mas ele cavando falta lá e o Rogério batendo falta, ele não cava falta. Então ele, nesse ponto, ele é muito bom. Tá certo que o juiz também não dá. Mas, de qualquer forma, ele é um grande jogador. Eu gosto Se São Paulo não tem falta. Esse negócio de mudança, vou fazer um pouco do que o Chico Sá fala. Mudança de caminhão em futebol é um desastre. Você põe o caminhão de mudança é porque você é incompetente. Então, levando 18, 15, isso é igual quando você separa.
você leva caixa por caixa. Você não vai contar pra todo mundo que está indo embora de casa. Né? Ou então faz aquela mudança da madrugada. Vai devagarzinho. Geralmente sai sem nada, velho. As suas coisas você leva, mas vai levando uma por uma, não põe o caminhão pra sair, né? E se o cara tomou uma bola nas costas e a vizinhança já sabe, né? Já então sai de fina, né? Vai ser mudança de caminhão. Vocês acabaram de ver o tipo de assunto que o pessoal gosta aqui mesmo. Antes da gente fazer o primeiro intervalo. Quando eu escrevi o texto, eu disse que eu acho que daqui a alguns meses eu poderia elogiar o Valdívia. Tá Eu penso certo. como Marco, assim, no final das contas. Bom, vou deixar o torcedor falar um pouquinho sobre esse Palmeiras aí, que no momento, pelo menos, é o rei do empate. Olha, Vladir, você e quem acompanha o Cartão Verde deve se lembrar de que quando Luiz Felipe Scolari chegou no comando do Palmeiras, o que mais ouvimos aqui pelas ruas em São Paulo é que técnico não ganha jogo. Pode até não ganhar, mas empatar com o Felipão no comando foram 10. O Verdão é o time que mais empatou nesse Campeonato Brasileiro. Por que será, hein? O que o Palmeiras tem batendo tantos? Ah, não sei. O Palmeiras acho que é o elenco, cara. O elenco do Palmeiras tá muito fraco. Até que é bom, mas o elenco não tá muito legal, cara. O time dele é ruim demais, pô. Talvez um pouco mais de esforço dos jogadores. Como é que você vai gastar só com o Valdívia e o restante? Você acha que então o pessoal anda meio enciumado, o resto do elenco? É claro. Eu acho que nem o Felipão consegue reverter a situação. Se eu fosse ele, se tivesse no lugar dele, quebrava o contrato, caía fora de lá, porque não é fácil não, velho. Então, acho que o Palmeiras vai se acertar ainda com o pessoal novo que chegou e vai conseguir fazer de se ajeitar. Esse se ajeitar e não foi muito... O Ricardo Agostinho, aqui morador de São Paulo, capital, vocês acreditam que o Filipão está precisando de uma reciclagem por estar escalando apenas volantes e sem padrão de jogo? E o Ricardo Beoso de Porto Ferreira diz que... Pergunta se o projeto da Libertadores do Palmeiras dará certo. Acho que está meio difícil. O próprio Filipão já falou isso. Eu acho que não precisa de reciclagem alguma. Eu acho que o Palmeiras teve alguns treinadores já com esse elenco. Nenhum faz o time funcionar. Trouxe um mestre, um guerreiro e tem que apostar nele. É a chance. Tá certo. Bom... Teve um que deu certo do Palmeiras. O Jorginho? É. mas ficou 7 jogos, né, Magrão? Ela jogou bola. Jogou bola. Não, perfeito. Mas ficou 7 jogos. Não com esse elenco. O elenco do ano passado, cara, mudou tudo, né? Ele fez o time jogar muito. Saíram jogadores importantes daquela época. Não, tinha o Wagner Love no ataque, né? Diferente. Hoje em dia joga com o Tadeu. Mas bem lembrado, Magrão, bem lembrado. Ele ficou pouco tempo porque não quiseram permanecer com ele. É porque ele era muito caro. Deve ser isso, Depois de mais... Isso dele estava exagerado. Depois de mais essa provocação, o Cardoso ele faz um rápido intervalo. Na volta a gente fala, entre outras coisas, sobre o Corinthians. E também vamos falar dos jogos de hoje, que estão em andamento e que fecham essa 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até já. Meu nome é Luana, sou corintiana. Segura Fluminense que a gente vai ser campeão. Cartão Verde, volta já.